no prejuízo, o que fazer? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, já clica aqui e se inscreve no canal que temos vídeos toda a semana. Então, um dos grandes pontos a ser analisado é por que a empresa está no prejuízo. Isso é muito comum? Sim, não é à toa que nós temos aí a quantidade de empresas fechando dentro de 5 anos, em torno de 60%. E por que isso acontece? Isso é devido a ações que o empresário tem dentro da empresa, obviamente. Mas vamos falar especificamente o que deve ser analisado. E de regra, tá? Normalmente, quando alguém abre uma empresa, ela até domina muito bem o serviço ou o produto que ela vai vender, tá? Via de regra. Acontece casos de pessoas que compram um negócio sem saber absolutamente nada? Sim, e eu já atendi alguns, mas não é o mais comum. O mais comum é a pessoa que sabe exercer muito bem, domina aquele campo de atuação, no entanto, ele erra, ele peca em determinados fatores. O grande principal fator que impacta diretamente é a falta de planejamento do negócio. Como assim planejamento? Exemplo, a empresa ela começa ali a atuar normalmente já fazendo empréstimo, sem analisar o tempo que ela vai demorar para ter lucro, sem identificar quais são as barreiras de entrada, quanto que ela precisa ter de dinheiro para ter um preço mais competitivo. Sim, por que a gente está falando sobre ter um preço mais competitivo? Porque quando você inicia um negócio, quando o empresário inicia um negócio, ele tem que observar o quê? Primeira questão, está relacionado com preço competitivo, tanto o serviço, quando a gente fala de comércio, então nem se fala. Nesse sentido, o que é importante observar? Que se você não tem dinheiro, se você não tem capital de giro, você não vai conseguir concorrer contra os outros fornecedores, com os outros, aliás, com teus outros concorrentes, né? Então, quando você não tem esse dinheiro, não tem esse capital de giro para poder negociar, para poder reduzir o seu custo, o que acontece? Você acaba ficando com o preço muito acima dos demais. Ou até você mantém o teu preço, igual aos teus concorrentes, por exemplo. Você pode até manter. A grande questão é que normalmente você vai acabar ficando no prejuízo, porque você não parou para olhar a sua empresa, não parou para identificar, né? O empresário não parou para identificar a possibilidade que ele teria de fazer o quê? Organizar a empresa dele para ser competitiva. E para isso precisa planejamento, precisaria analisar o preço, precisaria identificar diversas questões, principalmente o nicho ali que ele está entrando, o como o mercado se comporta. Então, veja, errando já na questão do planejamento, da identificação do preço, de como ele organizaria essa questão relacionada para baixar o custo, ainda a gente entra em toda a questão voltada para o financeiro. Por que eu estou falando do financeiro? Porque é dentro do descontrole do não sei o que eu estou pagando, não sei o que eu estou entrando, não sei o que está entrando, né? O empresário não domina essas questões. O que acontece via de regra? Um grande problema. Por quê? Vai chegar uma hora que o negócio em si ele fica insustentável, porque não se tem noção do que está acontecendo ali no negócio. E isso é muito comum. Acima de tudo, de não olhar o lucro. Então, ok, identificados esses requisitos, o que pode ser feito com a empresa que está no prejuízo? Então, o primeiro ponto é a gente analisar a questão relacionada com o lucro. Qual que é o lucro que a empresa está tendo? Montar sempre ali o planejamento com base na DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, ou no caso mensal, né, que nós estaríamos falando aqui nesse sentido. Por que é tão importante isso? Porque, veja, identificou, olha, eu não tenho lucro. Por que não tem lucro? Vamos analisar como que estão a questão dos teus custos, aonde está o maior custo, aonde o dinheiro está ficando parado, ou outra questão, você não está vendendo o suficiente, o empresário não está vendendo o suficiente para que ele tenha uma margem de lucro. Vende pouco e o custo relativamente pouco alto. Então, veja que são várias variáveis, mas a partir de uma demonstração que você coloca todo o faturamento, todos os custos variáveis, todos os custos fixos, você já consegue analisar algumas questões que são muito importantes para tentar salvar o negócio. Então, veja, nós estamos falando de várias variáveis, mas aqui já segue uma estrutura básica. Olhou para aquilo ali, você já consegue identificar aonde estão os maiores problemas. É lógico, né? As oportunidades estão tanto para quem aí deseja, né, entregar um serviço de valor, no caso o contador, analisar a empresa que está no prejuízo e sugerir aí as ações que devem ser implementadas, porque isso vai fazer toda a diferença no negócio. A empresa ela pode deixar de falir, de quebrar, né, fechar as portas, por simplesmente identificar aspectos básicos aonde está sendo errado, criar um novo caminho, mudar a direção. Exemplo, preciso melhorar a questão da minha precificação?
Vou ter que aumentar meu preço? Vou ter que reduzir meu custo? Vou ter que reduzir o custo com o funcionário? Vou ter que aumentar o número de funcionários? Como que se dá essa dinâmica? Vou ter que investir mais em marketing? Vou ter que analisar como divulgar melhor meu negócio? Então, esses são os principais requisitos que devem ser apontados quando a empresa está no prejuízo e necessita efetivamente aí alavancar, porque senão é questão de tempo. Eu gosto muito de falar para assim, ó, na consultoria. É questão de 6 meses, 1 ano, para você fechar as portas, porque não tem de onde tirar. Porque aí a pessoa começa a recorrer a empréstimos, buscar dinheiro de terceiras pessoas, né, que são empréstimos de terceiros, para tentar alavancar um negócio que, via de regra, já não consegue mais. Feitos os empréstimos, não conseguiu resolver, não tem muito mais o que fazer, não tem muita solução se você não identificar aonde está o grande problema na empresa. Quais ações para tentar resolver ou pequenas ações para tentar minimizar o prejuízo. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com isso, já clica aqui, se inscreva no canal, a gente tem vídeo toda semana, deixa o seu like e o seu comentário.